O tema da nossa mensagem hoje é a procura da felicidade. A procura da felicidade. Dizer que é uma mensagem simples, muito simples, mas que creio que pode tocar o seu coração, como disse, se você se abrir para ela. Especialmente, não acredito em acasos. Não acreditamos em acasos. Eu creio que Deus é quem encaixa os tempos. E se é para nós estarmos aqui compartilhando a palavra nessa noite, especialmente esse texto do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, esse tema, a procura da felicidade, é porque de alguma forma Deus quer tocar o seu coração. Em uma cidade chamada Huelva, na Espanha, numa igreja batista ali, era o 7º mês que estávamos na Espanha, ainda estávamos aprendendo a língua. Eu falava ainda um pouco mal, continuo aprendendo, mas já falo um pouco melhor espanhol. Sou igual o Mangueira, sigo aprendendo, né? É muita humildade, mas da parte dele. Mas enfim, era o 7º mês ali, meu espanhol era fraco, e o pastor dessa igreja me convidou para pregar ali, e eu fui pregar. Escrevi todo o sermão ipsis literis, ou seja, todo o sermão estava escrito, 6 páginas. E basicamente eu li o sermão, porque não sabia falar direito ainda, e não sabia encontrar as palavras assim com fluidez. Então basicamente li o sermão, pastor. Mas naquela noite, naquela igreja, depois eu soube que preguei, fiz o apelo, enfim, convidei as pessoas a entregar a vida a Jesus, e vi que um jovem levantou a sua mão e entregou a sua vida a Jesus. E depois fiquei sabendo que, na verdade, aquele jovem entrou naquela igreja, naquela noite, pela primeira vez na vida dele. Ele estava passando pela calçada em frente a essa igreja, estava a placa e o som que vinha de dentro chamou a atenção dele, ele parou, ficou olhando, tinha um introdutor na porta, o introdutor perguntou alguma coisa para ele, e ele disse que sentiu curiosidade. O introdutor convidou ele a entrar, ele entrou, a primeira vez numa igreja evangélica. Ouviu uma mensagem totalmente lida por um brasileiro com sotaque que não sabia falar muito bem espanhol. Mas na hora que eu desafiei aqueles que estavam ali a entregar sua vida a Jesus, aquele jovem levantou a sua mão, tomando uma decisão naquela noite. Isso é coisa do Espírito de Deus. Por isso eu digo para você que não existe acasos. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus quer falar ao seu coração de alguma forma. De repente você não estava passando com curiosidade e entrou sem saber muito bem o que era. De repente você está aqui e você sabe muito bem o que é uma igreja evangélica, você sabe muito bem o que é a igreja batista aqui, ou você tem uma vaga ideia, não importa. Nós estamos aqui, a palavra de Deus vai ser compartilhada. Deus quer tocar o seu coração. Vamos nos abrir a isso. Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou a tenham em abundância. O objetivo do ladrão é roubar, matar e destruir. Meu propósito é dar a você uma vida plena e abundante, disse Jesus numa outra versão. Qual é o contexto aqui desse versículo? Jesus está contando uma parábola. Todo o capítulo 10, desde o versículo 1 em diante, é uma parábola. E nessa parábola, Jesus basicamente se utiliza de 3 personagens. Mas primeiramente, o que é uma parábola? Simplesmente uma história que Jesus inventava, que tinha a ver com o cotidiano das pessoas, da comunidade daquela época, para as pessoas entenderem o que era o reino de Deus, o que era o Evangelho. E Jesus aqui conta uma história, e basicamente nessa história haviam 3 personagens
3 personagens e 2 elementos mais em destaque, por assim dizer. Os personagens eram o bom pastor, o ladrão ou mercenário, o assaltante, e as ovelhas. Eram os 3 personagens. Os 2 elementos, o aprisco, ou o curral das ovelhas, e a porta do aprisco. A gente leu apenas o versículo 10, mas se a gente lê todo o capítulo, a gente vai identificar esses 3 personagens nessa parábola. Qual é o significado delas? Bom, as ovelhas são aqueles que seguem a Jesus, são seus discípulos. O curral, o aprisco, é onde essas ovelhas se reúnem, é onde elas estão juntas. Poderíamos dizer que, fazendo uma relação, o curral é como a igreja, onde os discípulos se reúnem. Uma vez perguntei a Vera, o que é a igreja, Vera? Porque ia pregar sobre o que era a igreja. E queria saber a opinião de uma mestra em teologia. Então perguntei para a Vera. E aí ela disse, a igreja é o lugar onde se reúnem os discípulos de Jesus. E é isso que ela fala para o Hugo cada domingo. Filho, vamos adorar o Senhor no lugar onde os discípulos de Jesus se reúnem? E lá vamos nós 3 para a igreja adorar o Senhor. Então, aqui o curral é como se fosse a igreja, não é? Onde os discípulos se reúnem, onde as ovelhas estão juntas. Podemos identificar os mercenários, ou os ladrões, ou os assaltantes, com os fariseus daquela época. Se a gente ler o capítulo 9, a gente vai perceber que o contexto tem a ver com os fariseus, que estavam como que interpelando a Jesus, e Jesus conta a parábola para dizer que os fariseus eram como os mercenários, aqueles que pulavam a cerca e afastavam as ovelhas. Mas, na verdade, de forma mais geral, acredito que especialmente no versículo 10, podemos identificar o ladrão também como o próprio inimigo, porque, afinal de contas, o inimigo, o próprio diabo, Satanás, se utiliza das pessoas, de qualquer elemento que ele possa se utilizar, para realizar a sua obra, de roubar, matar e destruir. Ele é um ladrão, um destruidor e um assassino. É o que lemos no texto. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Os dois outros elementos do texto se referem a Jesus. Jesus é tanto a porta do curral, Jesus é tanto a porta do aprisco, poderíamos dizer que Jesus é a porta da igreja, como também o pastor das ovelhas, o pastor supremo da igreja. E não somente um pastor, ele é o bom pastor. E diz o versículo 11 que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que de fato ele fez na cruz do Calvário, ao verter ali, ou a permitir que seu sangue fosse vertido ali naquela cruz para perdão dos nossos pecados e salvação das nossas almas, isto é, todo aquele que nele crê e a ele se entrega. Em outras palavras, você tem que passar por Jesus, que é a porta, reconhecê-lo, entregar-se a ele para fazer parte do seu grupo, para fazer parte do grupo dos discípulos de Jesus, da sua comunidade, a comunidade que ele mesmo pastoreia, que ele mesmo cuida, que ele mesmo dirige. Ele é o pastor, o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas. Irmãos, amigos, você que nos acompanha na internet, há 3 anos e 3 meses, mais ou menos, estamos servindo na Espanha, como missionários, como pastores. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o diabo é o mesmo, o inimigo é o mesmo, Jesus é o mesmo, o bom pastor é o mesmo, e o ser humano também é o mesmo, com as mesmas necessidades, sabe? Existem diferenças culturais que necessitam ser respeitadas, é verdade. Por exemplo, Vera e eu íamos fazer um jantar de casais, fizemos um jantar de casais antes da pandemia, justo em fevereiro,
A pandemia estalou em março, né? Em fevereiro fizemos um jantar para os casais da nossa igreja, com a ideia de também trazer convidados e tal. Ok, a Vera, muito criativa, foi numa loja comprar coisinhas, né, para assim, ornamentar o jantar de casais, e encontrou umas velas vermelhas, bonitas, e ela olhou aquelas velas e disse: uau, vamos comprar essas velas e vamos enfeitar todo o ambiente, né, cada mesa com essas velas. Beleza, compramos as velas. Graças a Deus, perguntamos a uma irmã, a um irmão local, o que eles achavam daquela ornamentação. Resumo da ópera: as velas, aquelas muito bonitas, culturalmente eram utilizadas ali em funerais. Você pode imaginar o que significaria isso num jantar de casa? Imagina você chegando num jantar de casais e encontra em cada mesa uma vela que é própria de um funeral. Graças a Deus soubemos antes, isso não aconteceu, trocamos as velas, fizemos outro tipo de ornamentação, foi um sucesso o jantar de casais, glória a Deus por isso. Existem diferenças culturais que precisam ser respeitadas, mas, uma vez mais, o inimigo é o mesmo, Jesus é o mesmo, o ser humano é o mesmo. O vazio que existe no coração do ser humano, existe no coração do brasileiro, existe no coração do espanhol, existe no coração do chileno, existe no coração do africano, existe no coração do asiático, porque é um vazio que não se preenche de qualquer forma, é um vazio que só o bom pastor pode preencher. Por isso que a pregação do Evangelho é supracultural, ela não depende da cultura, ela alcança todos os povos, línguas e nações, não importa a raça, não importa a língua, Jesus alcança o coração das pessoas. Por isso que aquilo que eu prego lá na Espanha, posso pregar aqui com maior tranquilidade e posso pregar em qualquer lugar do mundo para qualquer pessoa, porque esse vazio é o mesmo que eu já senti um dia, que muitos aqui já sentiram um dia, e que se você ainda sente essa necessidade, essa falta de plenitude, se você sente isso no seu coração e sabe que falta algo, deixa-me dizer que esse algo que falta é o que Jesus veio trazer. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, a tenham com plenitude. O que é uma vida em plenitude? Deixa eu te contar outra história. Os primeiros 6 meses que estivemos ali na Espanha, fiz amizade com um camarada chamado Valentim. Fizemos amizade numa escola que a gente fazia, no espanhol, e convidamos eles várias vezes para estar na nossa casa, comemos juntos, saímos juntos, etc. Fizemos amizade com ele. Camarada de uns, sei lá, mais velho que eu. Enfim, começou a fazer parte da nossa vida, da nossa família. Minha e de Vera, o Hugo ainda não estava conosco. Um dia, a gente conversando sobre coisas do Evangelho, eu estava compartilhando o Evangelho com ele. Um dia, a gente compartilhando coisas do Evangelho, ele me disse o seguinte: Cícero, na verdade, eu vou ler exatamente o que ele disse. Cícero, na verdade, o que eu quero é que você me ajude a ser feliz. Ele me disse exatamente assim: Cícero, o que eu quero, na verdade, é que você me ajude a ser feliz. Isso me chocou porque ele sabia que não era feliz, sabia que não tinha essa plenitude, sabia que faltava algo na vida dele, e ele identificou isso que faltava na vida dele, na nossa vida, na minha vida e na vida da Vera. E ele disse: eu quero que você me ajude a ser feliz, porque eu sei, porque eu vejo que vocês têm essa plenitude, essa coisa que me falta, que eu não sei direito o que é, eu sei que vocês têm. E daí continuei falando do Evangelho para ele.
Porque, na verdade, isso que a gente tem é porque a gente tem a Jesus. É porque a gente tem o Evangelho. É porque a gente entregou nossa vida ao Evangelho. É porque a gente entregou nossa vida a Jesus. Então, o vazio foi preenchido pelo próprio bom pastor. Na verdade, Jesus está operando em nossa vida o que Ele disse que ia fazer: nos dar vida e vida plena. Meu amigo, você que nos acompanha pela internet, você que está aqui nos visitando nessa noite, se você não sente plenitude de vida, é porque na verdade, de repente, você ainda não se encontrou com o verdadeiro autor da vida, aquele que de fato pode preencher o seu coração como nenhum outro pode preencher. A história da humanidade é uma história de busca da felicidade, é uma história de busca, é uma história de procura da alegria. 200 anos antes de Cristo, o filósofo grego Epicuro afirmou que o propósito da existência é alcançar uma vida feliz. Outro filósofo francês, chamado Michel de Montaigne, disse: a prova mais clara de sabedoria é a alegria contínua. Um outro filósofo disse o seguinte: é uma espécie de imperativo ser feliz em qualquer lugar, o tempo todo. As pessoas estão buscando a felicidade, as pessoas estão procurando a felicidade. A felicidade é inclusive um artigo da Constituição americana. Você sabe que nos Estados Unidos o direito à busca da felicidade é uma lei e está registrado no prefácio da Constituição. Inclusive saiu um filme aí, anos atrás, chamado justamente A Procura da Felicidade, muito bom. O único problema daquele filme é que identifica a felicidade, qual na verdade não pode trazer plenitude. Porque, no fim das contas, a cosmovisão por detrás daquilo é que a pessoa obtendo algo, ela pode encontrar felicidade. Porque naquele filme, muito bonito por sinal, sobretudo a relação dele com o filho, show de bola. Só que a ideia que passa é que eles encontram a felicidade quando na verdade o cara começa a se dar bem. Mas deixa eu te dizer que nós não encontraremos a plenitude, a felicidade quando a gente começa a se dar bem materialmente falando. Conheci muita gente com dinheiro, materialmente próspero, mas ainda assim vazio. Coisas materiais não vão preencher aquilo que só Jesus pode preencher. Coisas materiais não vão preencher. A gente fica buscando coisas materiais. Hoje é o imperativo do novo, né? Sai um celular, a gente quer aquele. Sai algo novo, a gente quer aquilo. Moda, todo ano tem uma diferente. E aí precisa renovar. E etc. Não que essas coisas sejam ruins. O que eu estou dizendo é que isso não preenche no fim das contas. Nós não vamos encontrar a plenitude nos relacionamentos. Podemos ter excelentes relacionamentos e necessitamos amizades, família, etc. É bom, necessitamos, mas no fim das contas também não nos preenche totalmente. Sei de uma pesquisa na Espanha, por exemplo, que a família é o bem mais precioso para o espanhol. Mas o paradoxo está em que, ao mesmo tempo, outra pesquisa comprova que a taxa de divórcios na Espanha está por em cima dos 60%. Como pode a família ser o bem mais precioso e uma taxa de divórcio estar acima dos 60%? E a pandemia agravou essa situação. E sei que a realidade brasileira não é tão diferente, infelizmente, desgraçadamente.
falta algo. Deixe-me dizer também que o status não traz a plenitude que a gente acha que vai trazer. Sobretudo os adolescentes, os mais jovens, ou inclusive aqueles que já estão no mercado de trabalho, pensam que quando chegar a ser chefe, pois vão alcançar aquilo que precisam. O adolescente fica olhando aquelas contas de Instagram que tem mais seguidores e ficam pensando, se eu tivesse tantos seguidores. Isso não traz plenitude, porque você vai alcançar quando você alcance todos aqueles seguidores, você vai querer mais, você vai querer mais e mais. Deixe-me te dizer que quando você encontra Jesus, você não quer mais, porque Ele te enche por completo. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. O ladrão, o nosso inimigo, continua realizando a sua obra, roubando, matando e destruindo. Vemos muitas famílias, vemos muitas vidas sendo roubadas e sendo destruídas de diversas formas. Mas Jesus continua o mesmo. E Ele está aqui nessa noite. Ele é o bom pastor. Se você entrega a sua vida a Ele, Ele te preenche por completo e começa a cuidar da sua alma, começa a cuidar da sua vida. Ele deu a sua vida por isso. Você começa a encontrar aquilo que você sempre procurou. E você deixa de procurar essas coisas. Porque agora com Jesus você tem tudo. A procura da felicidade. Quero ler um outro texto, Salmo 16, Salmo de número 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Olha o que diz. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Palavras do salmista que reconhecia que a alegria plena estava na presença de Deus. Estava em viver na presença de Deus. O eterno prazer estar à tua direita. É o que Deus tem para nós. É o que Deus tem para mim e para você. Essa plenitude de vida, essa alegria verdadeira, esse real prazer, essa satisfação que não termina. Não é que você não vá sofrer, não é que a gente não sofra, não é que a gente não viva circunstâncias difíceis, não é que a gente não passe por problemas nas nossas vidas. A gente é um ser humano como qualquer outro. Estamos sujeitos aos mesmos problemas e às mesmas circunstâncias difíceis da vida. Estamos sujeitos aos mesmos vírus e, inclusive, a padecer os mesmos sofrimentos. Mas ainda assim, como disse o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto, e o produto da oliveira minta, e não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Porque essa plenitude é independente das circunstâncias. Assim que o que Deus está chamando a cada um de nós é para viver uma vida em plenitude que está para além das circunstâncias. Eu diria que a procura da felicidade, ou a busca da felicidade, que é uma busca desde as origens da história da humanidade, e nós continuamos buscando essa alegria e essa felicidade. Deixa eu te dizer que eu penso que é uma busca justa. É uma busca justa. O problema é que muitas vezes nós buscamos no lugar errado. Como disse, no materialismo, em relacionamentos, em status, em isso e em aquilo. Mas é uma busca justa porque, na verdade, o Senhor nos criou para essa plenitude. Deus
ama você e quer te dar essa plenitude de vida. Na verdade, Ele nos criou para viver em plenitude. O problema é que entrou o pecado na humanidade, e com o pecado entrou todos os nossos problemas. E esse vazio entrou porque quando pecamos nos distanciamos de Deus, e esse vazio entrou no nosso coração. Mas Deus quer restaurar o seu relacionamento conosco. E nos dar de volta essa plenitude. Assim que, meu amigo, nessa noite, se você toma uma decisão em direção a entregar sua vida a Cristo, você pode se encontrar com essa plenitude de Deus na sua vida. E encontrar a alegria e a felicidade, esse preencher do vazio que existe no coração de cada um. E começa a caminhar para o fim dessa mensagem, que é uma mensagem simples, mas poderosa, se nós nos abrirmos para ela. Passar pela porta, que é Jesus, e ser pastoreado por Jesus, são duas coisas muito semelhantes, mas um pouco diferentes. Atravessar a porta é reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Atravessar a porta é o primeiro passo. É dizer, eu creio. É dizer, eu entrego a minha vida a Jesus. É dizer, eu quero esse Jesus. Eu quero entrar na comunidade de Jesus. Eu quero pertencer. Eu quero de fato ser preenchido por Jesus. Eu quero que Ele entre na minha vida. Isso é atravessar a porta. Depois que você atravessa a porta, você passa a fazer parte do rebanho de Deus. Ser uma ovelha de Jesus. E agora, Jesus é o pastor. E nesse sentido, Ele começa a cuidar de você. De repente, algumas pessoas aqui talvez já tenham passado por essa porta, mas tenham se afastado do pastor. O bom pastor. O bom pastor que deu a sua vida. Não se afaste mais dele. Venha para Ele. Ele quer cuidar de você. Deixar-se ser pastoreado por Jesus é o segundo passo. É confiar completamente nele para dirigir sua vida. Aqui está a chave para quem passou a porta, mas ainda sente que não chegou lá. Falta deixar-se ser pastoreado pelo bom pastor. Sujeitar-se. Quero contar uma última experiência com uma mulher chamada Maristira. É uma igabrense, ou seja, nasceu em Cabra, a cidade onde nós estamos vivendo e pastoreando uma igreja ali. Ela encontrou a igreja, sabe como? Buscando na internet. Buscando na internet. Isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz que nós fizemos quando chegamos lá. Botamos o endereço da igreja no Google Maps. E essa Maricira encontrou a igreja dessa forma. E me ligou, porque eu botei meu telefone lá. Me ligou. Conversamos e tal. Vera começou a dar um estudo bíblico para ela. Começou a compartilhar o evangelho com ela. Depois de 6 meses, estávamos conversando um dia. Ela, Vera e eu. E ela disse assim para mim, para nós: pastor, eu encontrei o que eu tanto buscava. Eu desacreditei da psicologia, porque eu busquei nela por anos e não encontrei o que eu precisava. Não sou contra a psicologia, hein, por favor. Mas ela disse: busquei nela por anos e não encontrei. O que eu não conseguia vencer durante anos, em 6 meses eu avancei drasticamente. Aquela mulher tinha problemas de ansiedade, de depressão, medos. Numa espanhola. Depois de 6 meses de discipulado com Vera,
de ouvir a mensagem do Evangelho, de tomar decisão, chegou para nós e disse: eu encontrei o que eu tanto buscava. O que você está buscando? E você da galeria, o que você está buscando? E você da internet, o que você está buscando? Não busque onde você não possa encontrar. Se o que você está buscando é plenitude para a sua vida, é plenitude para o seu coração, deixa-me te dizer que você só vai encontrar em Jesus. O que você está buscando? Você não vai encontrar no carro novo, você não vai encontrar na casa nova, você não vai encontrar na sua esposa e no seu esposo, por mais bonito que ele seja, por mais bonita que ela seja. Você não vai encontrar no seu trabalho. Todas essas coisas são muito boas. Mas se o que você está buscando é plenitude de vida, só tem em um lugar. E esse lugar se chama Jesus. Passa pela porta e deixa Ele pastorear a sua vida. Entrega a sua vida a Ele e deixa Ele pastorear a sua vida. Deixa Ele cuidar de você. Você está sofrendo? A situação está difícil no Brasil e no mundo. As circunstâncias são difíceis. Deixa Ele cuidar da sua alma. Deixa Ele cuidar do seu coração. Deixa Ele cuidar da sua mente. Ele é o bom pastor que deu a sua vida por você. Quero te fazer um desafio nessa noite. Para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Para você que sente que não tem essa plenitude. Você está ouvindo eu falar aqui, contar essas histórias e compartilhar esse texto e você está pensando: uau, eu não tenho isso. Eu queria tanto isso, mas eu não tenho. Eu sinto que meu coração de fato não está cheio. Eu preciso disso, pastor. Eu preciso disso. Toma uma decisão agora. Não deixa passar para depois. Toma uma decisão hoje. Entrega a sua vida a Ele. Entrega a sua vida a Jesus. E deixa Ele cuidar de você. E você vai começar a sentir essa plenitude. E as pessoas à sua volta vão começar a reconhecer. Quero orar por você nessa noite. Você que está nos acompanhando pela internet, também quero orar por você. Quero rogar a Deus por sua vida e pedir a Ele que te abençoe. Sobretudo você que está aqui e quer tomar essa decisão. Assim que convido você a fechar seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu és o nosso bom pastor. Tu és aquele que deu a sua vida por nós. E eu sei que existem pessoas aqui dentro nessa noite que ainda não tiveram esse encontro pessoal contigo e sentem isso no coração, sentem que falta algo, sentem que não tem essa plenitude na sua vida. Deus, eu rogo a Ti, em nome de Jesus, que dê coragem e ousadia a essas pessoas para que possam tomar uma decisão hoje de entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. Eu oro assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Todos ainda de cabeça baixa, quero te perguntar, há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta uma das suas mãos para que eu te veja. Quero orar uma vez mais por você. Há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Passar por essa porta, ter esse vazio preenchido, sentir essa plenitude de vida. Há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta uma de suas mãos. Glória a Deus. Deus te abençoe. Estou vendo você de mão levantada lá em cima. Glória a Deus. Deus te abençoe. Há alguém mais nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Não deixa passar para amanhã. Levanta uma de suas mãos. Quero orar por você. Há alguém mais aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Passar por essa porta, deixar-se ser pastoreado, cuidado por Jesus. Alguém mais aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta uma de suas mãos. Glória a Deus, Deus te abençoe. Lá na galeria, estou vendo outra pessoa.
Deus te abençoe, jovem. Deus te abençoe, glória a Deus. Há alguém mais aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus e receber essa plenitude? Glória a Deus. Deus te abençoe, jovem. Estou vendo você também. Há alguém mais aqui nessa noite que quer receber essa plenitude de Deus na sua vida e ter o seu coração preenchido por esse bom pastor? Não fica com vergonha, levanta uma das suas mãos. Glória a Deus, Deus te abençoe. Glória a Deus, Deus te abençoe. Há alguém mais aqui nessa noite? Glória a Deus, Deus te abençoe. Estou te vendo, jovem, lá atrás. Deus te abençoe. De repente você está aqui e esteve afastado, ou está afastado por um bom tempo dos caminhos do Senhor. Já tomou uma decisão tempos atrás, mas se afastou. E por graça de Deus você está aqui nessa noite. Quero te dizer que hoje você pode voltar para os caminhos de Cristo e ter de volta essa plenitude de Deus na sua vida. Há alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus? Quero orar por você também. Há alguém aqui? Levanta uma de suas mãos. Glória a Deus. Vamos todos nos colocar de pé. Quero orar uma vez mais por essas pessoas que levantaram a mão, tomando uma decisão nessa noite.